Eu quero falar para vocês essa noite que nós não podemos parar. Glória a Deus. Você já imaginou o que seria da sua vida hoje se você tivesse parado lá atrás? Já parou para pensar em pessoas que estão em sua volta? Se você parar, o que acontece com essas pessoas? Às vezes na adolescência a gente é meio imprudente. A gente gosta de aventura. A gente gosta de bagunçar, né? A gente não tem medo de arriscar a vida. Eu falo nós porque eu ainda sou jovem. Né? Arrisca a vida, pega a moto, passa no meio dos carros e se sente dentro do GTA ali, sabe? Ou acha que é um Velozes e Furiosos com carro e acaba perdendo a vida. E alguns pensam assim, morreu, acabou, já era. Morreu. Mas e quem fica? Com todo o amor e carinho que você poderia ter dado, você não deu. Uma mulher que esperava se tornar avó e não vai se tornar avó porque a pessoa cometeu uma imprudência e não gerou uma descendência. Sonhos são destruídos, projetos, planos, por imprudência. A vida deles pararam. Quem sofre a consequência? Quem está em volta. E é assim conosco também. Quando nós paramos, quem está em nossa volta também sofre consequências. E para falar sobre esta palavra, sobre você não pode parar, ou melhor, não podemos parar, eu quero ler com vocês o livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 em diante, tá bom? Mas o livro de Neemias, capítulo 6, diz o seguinte. Capítulo 6, versículo 1. Tenho ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias fala: estou fazendo uma grande obra. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui, um pouquinho do contexto histórico, tá? Da situação. Nessa época, né, imagina que Israel, eles foram levados cativos pelo povo babilônico, né? E depois os persas meio que libertaram assim, sabe? Vou libertar vocês, mas vocês são submissos a mim. Foi mais ou menos isso daqui. Então, quando os persas vieram e libertaram, né, os hebreus, os judeus, eles passaram então a poder estar na terra deles e começaram então a reconstruir tudo. Então, um veio e reconstruiu o templo, outro vem, né, e constrói, reconstrói a questão espiritual deles, e Neemias vem e reconstrói os muros de Jerusalém. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite aqui. Deus é um Deus de restauração. Não importa quantas vezes o inimigo te destruiu, não importa quantas muralhas ele derrubou na sua vida, ele entrou e arrebentou com tudo. Destruiu a sua fé, destruiu os seus propósitos, destruiu o seu ministério, destruiu o seu chamado. Não importa. Deus é um Deus de restauração. Ele restaurou Israel. Ele usou pessoas ímpias, reis ímpios, para libertar os hebreus, libertar os judeus
e permitir que eles pudessem restaurar de novo Israel. Restauraram o templo, restauraram a espiritualidade de Israel, e Neemias restaurou os muros de Jerusalém. O povo de Israel já havia passado por esse exílio em Jerusalém, estava tudo em ruína, não tinha nada, estava tudo destruído. O templo destruído, a igreja onde eu buscava a palavra, onde eu ia estar destruído. Os muros que protegiam, que guardavam e zelavam estavam em ruína, no chão. E com tudo isso, a fé, abalada. Não tinha mais fé entre o povo dos judeus. Por quê? O templo de adoração não tinha mais, a terra santa já não existia mais, os muros que protegiam não existiam mais, o povo corrompido. São chamados de judeus da diáspora, onde eles aprendiam lá fora, né? Muitos cresceram nesse exílio babilônico, e aí volta e tenta reconstruir o que os seus pais provaram lá atrás. Deus levanta homens em diferentes tempos para cumprir propósitos específicos. Eu quero ler Esdras. Agora me empolguei. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo 8. Vou apresentar um homem para quem não conhece, chamado Zerubabel. Zerubabel foi um homem usado por Deus para reconstruir o templo. Olha só, Esdras capítulo 3, versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zerubabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então Zorobabel vem e reconstrói o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por quem? Pelos babilônios. Aí entra Esdras na história. Esdras, ele vem e restaura a vida espiritual com a leitura da lei. Olha o que diz o mesmo livro de Esdras, capítulo 7. Versículo 10. Esdras 7, 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Entenda, não é só alguém falar, vai lá e faz. É ter um coração disposto em querer fazer, em querer buscar. Quando a gente não faz, não quer, simplesmente o coração não está disposto. O Senhor tem uma obra e Ele conta com você para restaurar algo. O seu coração está disponível para isso? Depois Deus vem e chama Neemias. E Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos ler Neemias de novo, só que agora no capítulo 2.
Neemias capítulo 2, Neemias 2, versículo 17. Diz assim: então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas foram queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, deixamos de ser vergonha, deixamos de ser quantos muros da sua vida e portas o diabo destruiu e queimou? Quantas você olha hoje e fala: ih, essa área aqui da minha vida já era, o diabo dominou e o diabo ganhou o território, perdi. E o Senhor quer te chamar para quê? Para que você reconstrua. Mas reconstruir não é fácil. Você precisa ter foco. Cada um desses homens, Zorobabel, Esdras, Neemias, tinha uma missão diferente. Todas da parte de Deus, amém? Só que cada um uma coisa diferente. Mas todos eles estavam servindo ao mesmo Senhor. E estavam inseridos em um único plano: a restauração completa de Jerusalém, a restauração completa do povo de Israel. E o que eu quero falar para você nessa noite é que muitas das vezes Deus vai usar pessoas para fazer algo, mas cada um aqui tem uma chamada específica para alguma coisa. E Deus, assim como contou com Zorobabel para reconstruir o templo, contou com Esdras para reconstruir a parte espiritual de Jerusalém, e contou com Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, Ele conta com você para fazer a obra que Ele já designou que você fizesse. E se você parar, já pensou? Se Zorobabel desiste, falar: eu não, muito difícil, reconstruir templo, estou fora. Ou se Esdras não tivesse se empenhado o coração em aprender mais da palavra, em ensinar mais, falar: olha, nós precisamos fazer certo, porque lá atrás fizeram errado e todo mundo pagou o pato, agora a gente precisa fazer certo. Mas ele desempenhou seu coração. A intenção do coração é a chave de tudo. Como falado de oferta aqui, Deus vai te abençoar, vai abrir as portas do céu, vai dar uma chuva de bênção para sua vida. Vai, está nas suas escrituras, e Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Mas se no seu coração a intenção for barganhar a Deus, esquece. Deus recebe a sua oferta se for entregue de coração aqui no altar. Você pode dar aqui o dinheiro que for, mas se o seu coração não vier junto, não valeu de nada. A igreja recebe, vai pagar a conta com ela. Vamos comprar um projetor, estou precisando. Mas Deus vai receber. Veja a oferta da viúva. Poucas moedas que ela deu, foi a maior de todas. Não está no valor, está na intenção do coração. A obra que você faz para o Senhor, a qual Ele te chamou e te designou, está na intenção do seu coração. Eu vou lá, eu vou tocar no louvor, porque eu quero ficar bonitinho no altar. Se lascou. Não, eu quero, porque Deus merece. O Senhor é digno de uma boa adoração. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou crescer nisso, eu vou respirar isso, e vou entregar o melhor para Deus. Vou perder o sono se for preciso. Qual é o melhor que você tem entregado de você para Deus? Entenda, cada um aqui tem um chamado para uma obra. Cada um aqui tem um chamado. Deus não chamou ninguém para ser esquenta-banco.
ficar no banco a vida inteira. Não. Deus te chamou para fazer a diferença. Seja em cima do altar, ou seja fora dele. Seja lá fora na rua, para o seu vizinho, no seu trabalho, onde você estiver. É ali que você faz o que Deus te chamou para fazer. Dado falou aqui sobre a oração da mãe dele. Coloca pessoas de Deus no caminho do meu filho. Deus fez o quê? Vai lá, Diogo. A mãe dele está pedindo. E não fui só eu. Teve mais pessoas que também se levantaram, ajudaram. E assim as coisas foram fluindo. Entendo o poder que tem uma oração. Às vezes a chamada é só para orar. Dobrar seu joelho e orar por alguém. Orar por vidas. Mas ore. Não desista, não pare. Não canse. Não dê descanso para os seus joelhos. Não dê descanso para as suas pálpebras. Vidas dependem da sua decisão. Deus usa pessoas comuns em posições diferentes. Pode dar o pastor em cima do altar e simplesmente um membro que vem assistir o culto lá na sua casa com os joelhos dobrados orando pela vida do pastor. Eu sei porque um dia eu fui para Paraíba e conheci uma igreja. E aí havia muita coisa estranha acontecendo naquela igreja, muita coisa diferente. O que está acontecendo, Senhor? Eu não estou entendendo nada. Uma vez eu entrei na igreja para pegar uma caixa de som. A igreja estava vazia, não tinha ninguém. E eu vi um principado gigante em cima do altar, dobrado os joelhos assim, ó, prostrado assim, ó, como se ele estivesse orando. Um principado. Eu comecei a repreender. O principado assim, ó, olhou para minha cara e voltou para cá. Tipo assim, quem é você? Você não pode me tirar daqui. Aqui não é seu. Eu saí dali muito revoltado. Cheguei em casa e comecei a orar. Só o que está acontecendo? O que o pastor dessa igreja está fazendo? Comecei a orar. De repente, numa noite de oração, os irmãos tudo com um círculo assim, ó, orando. Eu orando também. E aí orando, o pastor veio e passa o microfone. Aí eu peguei o microfone e comecei a orar. E já fui pro sobrenatural. Já comecei a orar em língua estranha. E já comecei, daqui a pouco Deus me mostra uma. Fui lá, tome, assim, assado. Aí saí e tal. Aí ele estava com o joelho dobrado orando. Quando eu olhei para ele assim, Deus me mostrava uma mulher, uma senhora. Uma senhora. Toda machucada. Mas com seus joelhos dobrados. E orando por ele. Aí tomado de ousadia do Espírito Santo, cheguei nele baixinho e falei assim: escuta, homem. Ele na hora relou assim. Falei: o seu ministério ainda não caiu, porque tem uma mulher que ora pela sua vida. Levantei, fui embora. Outro dia, estava na igreja preparando as coisas para o culto que ia acontecer. Morava no fundo da igreja. E aí falaram assim: olha, passou um vulto vermelho aqui, ó, na janela, subindo em direção à sua casa. E na época só tinha o Azaf de filho, e o Azaf estava lá dormindo sozinho na casa, que a gente estava preparando ainda para o culto, né? Ele estava dormindo, a gente deixou ele dormindo lá. Eu achei que era um um cara que morava na rua, e achei que ele tinha ido para fazer maldade, porque ele não gostava de mim, né? Sabe aqueles caras que não gostam de crente? Tem um monte por aí. E eu falei assim: é agora que vai ver um crente e dar porrada. Falei: vou lá. Mas subi já pronto para, né, acabar com ele. Naquela época ainda batia, né? Agora, acho que se eu for para algum lugar eu até apanho. Não pratico mais nada. Acho que se eu for tentar dar um soco, um chute, dá tendinite, enfim, como é que é? Cãibra, acabou. Mas fui lá. Quando eu cheguei lá em cima, eu botei o pé no último degrau assim, ó. Meu corpo todo se arrepiou. E na hora o Espírito Santo falou assim: não é gente, é demônio. Eu nem tinha entrado em casa. Mas na hora, quando eu senti o Espírito Santo que era demônio, eu já abri a porta orando em língua estranha. Comecei a orar em língua estranha. Daqui a pouco comecei a ver um monte de demônio correndo de um lado e para o outro assim no teto. E passando, eu comecei a repreender.
E nada. E os demônios continuavam lá, nada. Não é possível. Em nome de Jesus eu ordeno, todo mundo vai embora agora. E continuava. Eu falei, meu Deus, por que eles continuam? Aí eu falei, já sei. Aí eu fiz uma oração de legalidade. Porque o mundo espiritual, ele trabalha em cima de legalidade. Lógico, o demônio, ele é ilegal. Ele vai entrar sem ser chamado, sem ser convidado. Mas é você que tem que pôr a autoridade sobre isso e orar com legalidade, mandando ele embora. Eu falei, escuta aqui, demônio. Eu não sei o que vocês têm com o pastor dessa igreja, mas aqui em cima a legalidade é minha, porque eu pago o aluguel nesse espaço. Portanto, aqui em cima é meu lugar, e eu não dou permissão para vocês ficarem aqui. Em nome de Jesus, saia. Sumiu todo mundo. Peguei meu filho, desci. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Começou o culto, e eu lá no fundo da igreja olhando para o pastor, que esse cara apronta, meu Deus do céu. E orando. Daqui a pouco, eu conversando com outro rapaz lá na rua, nem conversei com o rapaz. Houve uma outra situação desse pastor dado, vim, depois de uma pregação que eu fiz uma igreja lá com ele veio colocar a mão na minha perna, mano. Mas não foi tipo assim, normal, sabe? Foi diferente. Eu olhei, falei, não acredito. Esse pastor esse pastor alemão é Lécio. Não vai dar certo. Descobri que o pastor era gay. E aí eu conversando com outro rapaz lá da rua, que nunca frequentou a igreja lá, conhece todo mundo, sabe aquele vizinho amigo de todo mundo, mas nunca botou o pé na igreja. Conversando com ele, barão, ó, negócio assim, sabe? Esse pastor está apontando. Ele, sério, pastor, o que eu falei? Mano, pegou minha perna de jeito diferente e já desconfiei. Esse pastor é gay. Aí ele, então, já que você já descobriu, então eu vou te contar. Daí, ó, desceu o rolo do pastor sobre a minha vida. Lógico, sem qualquer tipo de discernimento na época que eu tinha, bati boca com o pastor, falei um bolão para ele e saí fora da igreja dele. Né? Sem discernimento. Porque o certo era o quê? Reconstruir os muros. Restaurar. Mas é possível, lógico que é possível. Não há nada destruído que Deus não possa reconstruir. Eu posso olhar para a minha vida. Não acreditava em nada, não cria. Até que Deus fez uma obra na minha vida. Entenda, Deus usa pessoas diferentes, em momentos diferentes. Ele pode usar um governador, ele pode usar um escriba, ele pode usar um copeiro, como foi Neemias. E Deus quer usar a sua vida. Para quê? Pastor, para restaurar ministérios, para restaurar vidas, para restaurar famílias. Nenhum deles, entre que reconstruíram Jerusalém, nenhum deles era sacerdote do templo. Nenhum deles era sacerdote no início, né? Quando começaram, vamos fazer. Ninguém era sacerdote, ninguém era pastor, ninguém era nada. Eles só falaram, vamos fazer. E Deus falou, bora. Estou com vocês. Entenda. Aquele pastor que eu falei, mesmo fazendo coisa errada, o ministério se manteve de pé por conta da oração de alguém. Não rejeite e não menospreze o poder de uma oração. Fecha a porta do teu quarto, entra em secreto com Deus, ora. Mas o problema é que ao invés de orar você quer dormir. O problema é que ao invés de buscar o Senhor você prefere assistir uma Netflix. O problema é que ao invés de fazer um jejum para buscar com mais intensidade ao Senhor, a gente prefere se esbaldar em alimentação. Não consegue dispensar um prato de lasanha, né, aleluia. Olha, é difícil para mim também, viu? Se fizer lasanha, tiver em jejum, fala misericórdia, é prova. Todos eles, mesmo sem ser sacerdotes, todos foram usados
de uma forma extraordinária. Olhar para um templo destruído e falar, vamos reconstruir, é loucura. Um cara deitar o coração sobre a palavra, para não só aprender, viver e ensinar, era loucura. Entenda, era um povo que veio da diáspora, era um povo que veio de outros povos. Não eram hebreus ali raiz, eram os hebreus Nutella. Tinha um pouquinho dos babilônicos, um pouquinho dos pérsias, sabe? Pérsias tem na história, costumam dizer que eles usavam piercings, brincos e tudo mais, né? Imagina um hebreu falando assim, bora, vou dar um piercing aqui da hora. Aí depois ele na escritura, meu Deus, não pode. Faz uma tatuagem, daqui a pouco você aprende, não pode. Era loucura. E Deus também tem um chamado específico para cada um de nós. Talvez não seja aqui no púlpito pregando, ou talvez sim, seja no púlpito pregando. E por mais que você pense diferente, não é pecado você almejar o púlpito. Não é pecado você almejar um título ministerial. Não é errado. Paulo diz isso. Se você procura, né, o episcopado, boa coisa você busca. Mas busque. Como é que eu quero ser pastor, Dado? Se eu não gosto de gente? Como é que eu quero ser pastor se eu não gosto de dar ouvido para ouvir as pessoas? Como é que eu quero ser pastor se a dor do meu próximo não dói em mim? Eu não quero ser pastor. Eu quero ser servido. Eu quero ser visto. Eu quero ser a estrela que brilha naquela igreja. Pastorado é ministério, é chamado, é doloroso, é sofrido. Eu quero ser profeta, porque eu quero subir no altar, pegar o microfone e falar isso que te digo e acontecer. Eu quero falar, vai ser assim, e pá. Eu quero ouvir Deus, eu quero falar o que Deus fala. Mas você não quer carregar as marcas de um ministério profético. Você não quer ficar sozinho no secreto. Você não quer ouvir da boca de alguém, você é um falso profeta, porque não gostou da sua profecia. Porque profeta mesmo da parte de Deus não profetiza bênção apenas. O maior papel de um profeta é trazer correção e direção. E muitas das vezes a pessoa quer ir na direção errada, e você vem falar, está errado, tem que vir por aqui. Mas aqui é difícil, mas é aqui. Seu chamado pode não ser no púlpito, mas pode ser no seu quarto orando, pode ser no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho, ou apenas aqui, no ministério local. Eu quero limpar a cadeira, eu quero ficar no botão para acender e apagar a luz, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, eu quero colocar os envelopes na cadeira, eu quero tirar uma foto aqui e postar no Instagram da igreja. Não subestime a obra que Deus colocou nas suas mãos e confiou a você. Pode ser muitas das vezes pequeno aos seus olhos apenas, mas aos olhos de Deus é gigante. E Ele confiou a você para fazer. Não foi para mim. Uma vez eu vi um pastor falando assim: olha, um dia um irmão chegou em mim na igreja e falou assim: pastor, a gente podia fazer cantina, né? Ele falou: é mesmo, não é não? Pode fazer. Ele: não, pastor, eu estou te dando a ideia. Não, se você teve ideia, porque Deus derramou sobre a sua vida. E Deus vai cobrar de você uma cantina lá na frente, não vai ser de mim não. Deu as costas, o rapaz começou a cantina. Uns 2, 3 anos depois, ele, mais umas 4 famílias da igreja, vive da cantina. Deus vai te dar um chamado? Deus vai te dar um ministério? Deus pode sustentar você através disso. É na mídia, John? Deus pode sustentar na mídia. De repente isso vira uma empresa para você. Aprenda, se esforce. É na música. Deus pode te usar. Daqui a pouco você está fazendo riffs, compondo, complementando música para cantores famosos.
e preenchendo aí a gama musical que tanto precisa. Entenda, de tudo que Deus te chamou, você precisa de uma coisa: oração. Mas só a oração não resolve. Você tem que ter atitude. Oração, orar e ter ação é igual resultado. Se você só orar, você não vai ter resultado. Se você só ter ação, não vai ter resultado. Você tem que orar e ter ação. Certo? Neemias, Esdras, oraram. Mas agora vamos lá e vamos fazer. Agora vamos lá, vamos ensinar. Agora vamos reconstruir. E as coisas aconteceram. Neemias nos ensina equilíbrio. Antes de agir, ele orava, mas depois da oração, ele se levantava e agia. Eu vou ler Neemias capítulo 1 para vocês entenderem o que eu estou falando. Neemias capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias orou no capítulo 1. No capítulo 3 ele já estava lá reconstruindo, finalizando. Neemias não só orou, ele chorou, ele jejuou, ele se derramou diante do Senhor. Ele disse: Senhor, Tu que guardas a aliança, Tu que és misericordioso. Não é só chegar e sair fazendo, as coisas do Senhor não é bagunçado. Neemias capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Depois que Neemias orou, disse o povo: levantemos e edifiquemos. Levantemos e vamos reconstruir. Vamos lá, bora. Oração sem ação é estagnação. Ou seja, você vai continuar parado. Orar e pedir: Senhor, me dê um emprego, Jesus. Mas se você não levantar e ir lá bater na porta das empresas, o emprego não chega. Você ora, Deus abre a porta, mas você tem que entrar na porta. Ação sem oração é presunção. Ou seja, você acha que pode, você acha que consegue, você acha que o caminho está certo, mas não está. Mas a oração, junto com uma ação, é resultado, é transformação, é restauração. Ajoelhe-se para buscar a direção do Senhor, mas se levante para fazer acontecer o que você pediu. Meu casamento não está legal, você vai orar, e você vai se levantar e vai fazer o quê? Reconstruir. E reconstruir não é destruir. Relacionamento com o filho não está legal, você vai orar, mas você vai se levantar e vai procurar seu filho, e vai tentar fazer as coisas diferentes, vai dar direção. Dar direção. E para a reconstrução precisamos ter foco e determinação na obra que o Senhor confiou a você. Inimigos tentaram parar Neemias. Veja, Sanbalat e Tobias chegaram nele e falaram assim: ei, chega aí,
né? Só que eles tramavam fazer mal. E um dos maus é o quê? Atrasar a obra que Neemias estava fazendo. Quantos vão querer te chamar para distrações? Para parar a obra que o Senhor começou na sua vida? Para parar aquilo que Ele confiou na sua mão? Não para. Não desiste. Não ceda. Distrações virão. Não ceda às distrações. Mantenha-se no foco. Mantenha-se no que o Senhor te determinou. Neemias respondeu para Sanbalat e Tobias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Escuta, estamos em uma grande obra e não podemos parar. Isso é ter foco, é ter determinação, é ser determinado a executar aquilo que foi confiado na sua mão. Hebreus 12:2, eu vou ler. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim, aqui vai explicar como você vai manter o foco, como você vai se manter firme e posicionado. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para quem? Para o pastor da igreja? Olhando firmemente para quem? Para quem não está fazendo nada? Olhando firmemente para quê? Para o problema? Não. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem tem um chamado não se perde em convites do inimigo. Não negocia seus princípios. Quem tem visão não se distrai com qualquer tipo de provocação. A pessoa te provoca, você fica birradinho, animado, vira a cara e não quero mais. Enzo. Nada contra os Enzo, pelo amor de Deus. Nutella. Pronto, fica mais fácil falar assim. Desculpa aí, me perdoe os Enzos. Corta os Enzos aí, viu, João? Nada pode nos parar. Estamos em uma grande obra, nós não podemos parar. Se Neemias tivesse parado, os muros nunca seriam concluídos. Entendam, se Zorobabel tivesse desistido, o templo também não seria reconstruído. E se Esdras não tivesse agido também, se apegado na lei, o povo não voltaria o caminho ao Senhor, porque se não tem alguém para dar uma direção, o povo não vai. Larga as ovelhas soltas, sem pastor, se dispersam. Neemias se levantou como um pastor daquele povo, direcionou, deu direção. E eu pergunto, e se você parar? O que Deus confiou a você? Você vai deixar ser interrompido? Vou falar aqui da igreja Arca, tá? Para não falar da igreja dos outros, vou falar daqui. Deus confiou o ministério de louvor a quem? A vocês. O buscar e ganhar a quem? A todos nós. O atrair a presença do Senhor a todos nós. E aí? E se pararmos? Deixaremos isso tudo ser interrompido? Eu orei e pedi para Deus músicos. Eu conheço muitos músicos, mas ninguém veio. Ninguém pode. Ninguém consegue. Simples, Deus. O Senhor não quer. Por que o Senhor não quer? Porque eu quero que levante os de dentro. Eu tenho uns de dentro. A grande obra não é sobre você. Ai, porque eu sou bonitinho de Jesus. Não tem nada a ver com você. É sobre Deus, que chamou você. É sobre o chamado dele para você. E por ser dele, nada poderá parar você. É tudo para ele.
tudo volta para Ele. Eu concluo para dizer que o chamado ele é irrevogável. Eu não posso dizer eu não quero. Eu não posso dizer não vou. O chamado é dele. Foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu, Ele que te nomeou. Ele disse, vai. Não vou, vai, não vou. Ah, o chamado é irrevogável. É mesmo, imagina. Olha para Jonas. Ele disse, não vou, Jesus. Entrou no barco e foi para outro lugar. As águas começaram a balançar. Vento começou a bater no barco. As ondas iam derrubar o barco. Ou você vem, ou você vem. Não vou, Jesus. Não vou, Senhor. Lançaram sorte. Caiu sobre Jonas. Quem você é? De onde você veio? E o que você está fazendo aqui? Veja, tudo isso não era para estar acontecendo. Não era clima para tempestade. Ele, não, tá certo, você tem razão, fui eu o culpado. Pode me jogar na água. Que a tempestade vai parar. Talvez na cabeça de Jonas, alguns podem dizer que Jonas já sabia que seria engolido por um peixe gigante. Outros poderiam dizer que não. Eu penso que não. Eu penso apenas, ok, Senhor, eu desobedeci. A tempestade é minha, não é deles. Eu vou pular na tempestade. Pula na tempestade, e agora? Está nas suas mãos. Eu errei. E o Senhor veio com uma oportunidade. O peixe veio com uma oportunidade para Jonas. Escuta, é um peixe gigante, não é a baleia jubarte, tá? Baleia jubarte, para quem não sabe, é impossível engolir uma pessoa, tá bom? Embora seja grande, gigante, o seu esôfago é o tamanho de um punho, não entra. Então foi sim, um peixe grande. Biologicamente falando, existe algum peixe que possa fazer isso com Jonas? Até o momento, eu desconheço. Mas, quem pode dizer que não, senão um anjo que desceu do céu, em forma de um grande peixe, engoliu Jonas e levou ele? Não sabemos. Tá bom? Mas, continuando, Neemias terminou os muros de Jerusalém. E os muros eram uma obra gigante e difícil e demorada, mas ele construiu em apenas 52 dias. Em 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Escuta, menos de 2 meses. E isso era impossível aos olhos da época, aos olhos humanos, mas sempre possível para o Senhor. Quando Deus está à frente, tudo é possível. Só que agora você consegue entender por que no meio da obra os inimigos vieram, chega aí, vamos ali. Distração. Neemias, não posso, estou em uma grande obra. Pá! Tome massa no muro. Vamos tampar as brechas do muro de Jerusalém. Quando você estiver fazendo algo e Deus já está te direcionando, entenda, o inimigo vai se levantar para causar distrações, para te impedir de concluir a obra, para atrasar a obra. Nós também estamos nessa jornada de reconstrução. Vidas, famílias, ministérios, cidade, nosso país, tudo está precisando da sua oração, está precisando do seu posicionamento, principalmente nas urnas ano que vem, tá? Por favor, pense em senadores. Acabando por política, Deus conta com você. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler ele para encerrar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para encerrar. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Entenda, seu chamado é irrevogável. Até o dia do Senhor Jesus Cristo, o Senhor continuará formando a boa obra em você.
Estamos em uma grande obra e não podemos parar. O inimigo vai tentar distrair você, te enfraquecer, te destruir, te intimidar, te jogar desânimo. Mas nós não vamos parar, nós não vamos descer, porque o Deus que nos chamou a construir a sua obra, Ele é fiel para cumprir. Entenda, nada pode parar você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nada pode parar você. O que é que pode parar você? Fala assim com o dedinho. Aponta para cima. Ó, quem? Você mesmo. Aponta para você. Só você pode parar você mesmo. Aceitando o desânimo, aceitando as distrações, aceitando os convites que te afastam do propósito do Senhor. Nada pode parar você, amém?